Vamos dar início aí, né, aos nossos tratados aí sobre esse tema. Na aula passada aí nós falamos um pouco sobre as correntes filosóficas do empirismo, né, o criticismo e o racionalismo, bem como aí os respectivos representantes de cada corrente e o que cada corrente traz aí como proposta do pensamento filosófico. Nessa aula nos retoma ali, né, temos uma retomada sobre isso daí e faremos, né, também o conceito e as características do iluminismo. Abordaremos aí dois autores desse período que exercem muita influência até os dias atuais, né? Então, conhecidos também, né? Rousseau e Immanuel Kant. Também abordaremos aí as características que influenciam a filosofia e, por consequência, aí a educação aí nos séculos 19, 20, né? Após aí a Revolução Industrial. E abordarei as correntes positivistas, socialistas, que são características aí do nosso período histórico, não é isso? Bom, vamos lá, né? Como sempre, lá no final aí do nosso bate-papo de hoje, nós vamos ter um videozinho de consolidação, né, para ajudá-los aí também no entendimento de muitos fatores sobre isso. O iluminismo, pessoal, ele foi aí um movimento aí do século XVIII, né, e é marcado ali por um conjunto de ideias, né, e movimentos que são conhecidos aí, que ficaram bastante popularizado como a questão da ilustração. Então, esse movimento, ele se espalhou ali pela Europa, né, a explosão das chamadas luzes, né, foi preparada ali nos séculos anteriores. Então, tem ali uma relação, né, estabelece ali uma relação com as correntes, né, ali de uma corrente que a gente estudou anteriormente com o racionalismo cartesiano, né, com a Revolução Científica e com o processo de laicização da política e da moral, né? Mas o que significa laicalização da política, né? E da moral, né? O que significa, né? É a tentativa de destituir, né, ali algumas vertentes religiosas aí, as concepções políticas e morais da sociedade. Adiantando um pouquinho aí que a gente vai trabalhar, né? Segundo Kant, um dos mais notáveis representantes aí da Aufklärung alemã, que e esse movimento iluminista na Alemanha, né? Representado por esse conceito aí de Aufklärung, né, que está ali relacionado a toda a perspectiva iluminista, né? Então, o homem iluminista atingiu aí a maioridade por meio da razão, como dono de si mesmo, que confia ali na sua capacidade racional e recusa, né, a qualquer autoridade abstrata. Então, o iluminismo, ele exalta a ciência e deposita aí a esperança na técnica, né? Um instrumento capaz ali de dominar a natureza. Então, segundo essa corrente, em síntese, né, pela razão universal, o homem teria ali acesso à verdade e, claro, né, à felicidade. Então, a difusão ali dessas ideias na França foi facilitada pela produção intelectual dos filósofos, conhecido como enciclopedistas, né? Então, são exemplos aí desses filósofos. Diderot, D'Alembert, né? Voltaire também. Então, as luzes da razão, né? Elas se apresentam ali como oposta a como eu posso dizer, obscurantismo religioso, como se a explicação para os fenômenos no mundo, né, para o conhecimento. Então, é que o homem adquire ali um desvincular-se de Deus, né? Então, seria aí a razão, né, a responsável por atingir aí esse conhecimento. E nós temos esse movimento na Europa ali com expoentes franceses, ingleses e alemães, né? Então, a gente tem características aí diferentes em cada um desses países, né? Por isso que se fala aí muitas das vezes em iluminismo francês, né? Iluminismo inglês, iluminismo alemão, e assim sucessivamente, né? Por essas razões aí que a gente já conhece. Bem, e aí eu trouxe para vocês, né, uma tirinha que eu
que eu admiro bastante, que é o de Carlos Ruas, e que ele faz geralmente aí esses diálogos entre os deuses e os filósofos, né? No caso aí, Voltaire. Então, e aí ele pergunta aí, né? E é necessário muita observação, estudos, experimentos para afirmar algo. Ele afirma, não é para Deus. Aí Deus responde, eu prefiro do meu jeito. E cria o pato, né? E aí né, responde aí a todos, né? Então, essa situação aí nesse período histórico, né, uma contestação dos paradigmas dogmáticos da religião, como é a criação do mundo, como é a exaltação aí dos parâmetros científicos comprobatórios, né, dos acontecimentos na Terra, a gente vê isso daí configurado aí dentro desses princípios aí, né? Então, não se tira da esfera divina e coloca na esfera humana a capacidade de compreensão sobre os eventos ocorridos no mundo neste momento, né? Então, percebemos isso aí nesse princípio, nesse instante aí com relação a essa situação. Pois bem, neste momento, né, a gente tem a escola se constituindo aí como instituição do Estado, né? É função do Estado. Nós temos também aí a criação das enciclopédias. Então, é nesse momento aí que a gente tem os enciclopedistas, né? Criando categorização aí das coisas e sintetização de conteúdos. Nesse modelo de enciclopédia, que foi tão corrente, né? E ainda corrente nos dias de hoje, as enciclopédias que trazem aí diversos elementos de informação que eram contidas ali naqueles livros, né? Eu acredito que a maioria de vocês devem ter algum contato com as enciclopédias, né? Eu tinha quando era mais jovem, tudo, então era muito comum a gente ter enciclopédias aí em casas e consultá-las, né? Ali quando a gente tinha alguma dúvida. Então, para aprender mesmo ali, muitas das coisas, né? Então, duas correntes que eu vou tratar hoje, que é o naturalismo de Rousseau, presente aí, né? Porque Rousseau, ele, assim como Kant, né? E dessa época aí que ele aborda, ele tem uma noção de educação, de pedagogia que converge, né? Em uma perspectiva idealista. Outros dois autores aí que são importantes também são Pestalozzi e Diderot, né? E aí acredito que a gente vai conseguir tratar um pouquinho mais, né? Em Pestalozzi, não sei se agora nesse momento, mas acredito que na história da educação, talvez vocês abordem aí um pouquinho mais essas noções presentes na obra desse autor, né? Principalmente. Dando continuidade, vamos lá, né? Então, falando um pouquinho aí sobre o Russo, suas obras aí de destaque são discursos sobre a origem das desigualdades entre os homens, né, e o contrato social. Então, essas duas obras aí, elas estão vinculadas ao campo da política e especificamente aí no campo da educação. Então, a gente tem aí o Emílio, né, ou da educação, né, são dois títulos aí que são dados a essa obra de Rousseau, que é um clássico da educação, para que se compreenda o desenrolar aí do pensamento educacional ao longo do tempo, das perspectivas filosóficas, né, obviamente. Então, é um desses clássicos, né? E o Rousseau, em sua obra aí, Emílio, ou da Educação, ele tem aí um espectro amplo, né? Ela aborda tanto as noções políticas como da educação e ética, né? E a gente faz essa separação para ficar aí mais fácil a compreensão. Mas vocês devem estar acompanhando que a política, né, a ética, né, são campos aí da filosofia, né, claro. Então, muitos autores clássicos da filosofia, eles se dedicam, em geral, aí, a temas de política, ética e conhecimento. Então, a epistemologia, né, que a gente foi bastante abordada aí na nossa aula anterior, que seria as relações de poder, e aí a política e a ética na relação do ser consigo, né? Então, mas aí a ética também tem aí um sentido mais amplo, então eu acredito que a gente possa conversar
sobre essa concepção mais a fundo, ou em outra aula, ou nos fóruns, né, que a gente está aí discutindo as questões pertinentes a isso, né, e essa unidade também. Bom, seguindo aí mais adiante, né, feita essa separação aí, qual é a concepção política de Rousseau, então? Já que nos mencionamos aí, que consideramos que o que é um clássico se traz em si ali uma concepção política, né? Qual é a concepção política? Se tem ali uma visão liberal, né? Ele parte ali dessa corrente liberal, mas ele entende ali o liberalismo na obra de Rousseau, ele assume ali um caráter diferente, né? Do que é proposto ali pelo Luc, né? Luc é outro autor aí da corrente liberal, né? Então, para Rousseau, então, o ser humano é o indivíduo aí em estado, né, de natureza, né? Ele é bom, mas a sociedade é que o corrompe. Então, se a gente pensar aí que o ser humano nasce e em sua natureza há essa noção de bondade, a gente vai articulando aí com o pensamento próximo de Rousseau, né? E para ele aí, o que corrompe o ser humano, o que faz com que ele não tenha valores bons, é a própria sociedade, né? Então, a sociedade, ela seria responsável ali por tornar um homem ali um bom homem, né? Um ser humano, corrigindo e falando aí de uma forma mais atual, né? Por se tornar um ser humano, né? Então, é um ser passível aí de cometer atos moralmente questionáveis, né? Então, ele também diz aí que a sociedade fere a liberdade aí do ser humano, né? E que para que se resolva aí todos esses conflitos, seria necessário ali um contrato social, né? Em que a vontade apenas imperasse ali, né? E reunisse ali o consentimento de todas as pessoas. E aí, né, aquela obra que eu citei para vocês, dele, do contrato social, bom, então, Rousseau para Rousseau apenas o povo é soberano, né? Em sua concepção ali, há uma perspectiva do naturalismo, que a natureza seria plenamente capaz de oferecer o desenvolvimento do ser humano, e ele tem uma visão de que a educação, da forma como ela é abordada, né, ou era abordada, então, assume ali um aspecto negativo, né, o que era necessário que a educação assumisse um aspecto positivo. Então, para isso aí seria necessário aí que houvesse uma centralidade do aluno, né, com o desenvolvimento desse ser humano como um ser integral. Então, a educação ela teria ali como parâmetro a natureza, que não significaria ali uma volta ao mundo selvagem, né? E aí eu vou falar um pouquinho para vocês no próximo slide, né, o conceito de natureza, mas a educação se afasta, então, ali de um artificialismo, né, das convenções sociais, né, como se a natureza ela devesse imperar ali nas construções e convenções da sociedade, que seriam, né, inferiores e responsáveis ali por uma corrupção no ser humano. E aí há de se pensar, né, será que nós, seres humanos, nascemos bons e a sociedade que nos corrompe ou não? Ou é parte do ser humano, essas relações complexas, né, e a forma aí como nós nos articulamos. Nós somos responsáveis também diretamente por isso, porque fica evidente, né? Vou trazer isso para vocês, que há uma certa romantização aí do ser humano na obra aí de Rousseau, né? E aí, analisando aí, né, o aspecto, o romantismo, né, os ideais iluministas presentes na obra dele são duas características, né? Ao passo que ele avança ali ao considerar a educação como um direito de todos, né? Então, é o paradigma aí para a gente pensar um pouco essa história aí de Mowgli, né? O menino lobo, porque ao contrário do que prevê a educação do Emílio, né? Que é o personagem que Rousseau cria para desenrolar a sua trama, né? Que desenrolar a sua teoria sobre a educação, né? O Mowgli, ele foi criado ali pelos animais. Então, no caso de Emílio, ele tinha um preceptor, né? Ele tinha um professor. Então, não está relacionado a essa natureza selvagem, né?
a concepção de Rousseau, mas é uma concepção de natureza que destoa também aí da construção social do homem. Então, no caso de Mowgli, né, o nome já diz, né, o menino lobo, ele foi criado aí em um ambiente selvagem, né, e ele assume características mistas. E aí a gente faz um pouquinho também, fez um pouquinho também sobre o papel da educação na sociedade. Já o Emílio, não, o Emílio, né, ele é parte da sociedade, e ele é educado a partir aí de alguns parâmetros que estão mais relacionados à natureza do que aos contratos sociais, né? Então, é isso que eu tinha que trazer para vocês sobre o Rousseau, né? Ele, se vocês tiverem interesse em algo mais, né, a gente pode estar conversando lá na nossa plataforma, na nossa sala, lá, para a gente poder estar buscando outros conceitos, né? Só vocês solicitarem lá, que eu coloco também algumas indicações lá para vocês terem uma busca melhor sobre o assunto, né? E agora a gente passa para a análise de Comte, né? Que aí o outro autor desse momento histórico, né? Que influencia muito até os dias de hoje as concepções do Comte, né? Elas estão ali muito presentes, elas influenciam, tem essa noção ali dessa corrente filosófica, né? Que vão influenciando e elas vão dialogando entre elas na perspectiva de crítica, né? Crítica e superação. Então, além de incorporar aí todos os paradigmas que estão postos aí na sociedade, que elas são pensadas, né? E se a gente também pensar na filosofia ali como um lugar em que há um deslocamento do atual, também o filósofo e esse pensador que está visualizando à frente, né? A partir aí dos paradigmas do seu tempo. Então, Kant, ele é um dos representantes da pedagogia idealista aí do século XVIII, né? E a sua trajetória. Então, sua obra em relação à educação, né, ela assume aí esse caráter idealista, com duas obras famosíssimas, né, dele aí, que é a Crítica da Razão Pura e a Crítica da Razão Prática. Então, é a partir daí que ele vai desenrolar suas concepções filosóficas acerca da razão, né, do conhecimento, de como isso ocorre. Então, ele faz uma crítica aí. É por isso que eu menciono aí que as correntes filosóficas se dão em relação aí aos paradigmas da época, né, aos doutores da época. Ele critica aí a noção empirista aí de Luke Bacon aí sobre isso que a gente cita aí. Bom, para ele ali o conhecimento, né, o conhecimento humano, portanto, seria ali uma síntese entre conteúdos particulares do indivíduo e a experiência da estrutura, né, universais ali da razão. Para Kant, cabe à educação desenvolver aí a faculdade da razão e formar ali um caráter moral. Então, daí a gente já vê aí algumas diferenças entre esses autores, né? Ele enfatiza ali a noção da educação e liberdade, que a liberdade seria muito importante para essa obra, né? Para poder educar ali o ser humano por meio da educação, o humano deixa a menoridade. Então, eu falei um pouquinho com vocês sobre isso na aula anterior, e essa noção de deixar a menoridade para o Kant está relacionada ali a pensar por si mesmo com autonomia, e ela é caracterizada, ela é característica aí do pensamento kantiano, né, que está incluído aí nesse momento em que a razão se torna uma proporção de iluminação do ser humano. Então, ele deixa ali a menoridade, então ele assume aí a iluminação por meio da razão, né, passa a pensar, na realidade, ele passa aí a pensar por si mesmo, né. Avançamos um pouco, né, a gente analisar isso daqui, a gente avança um pouco, que até agora nós fizemos ali uma retomada dos aspectos que a gente já tinha conversado, né, mas, por vezes, ficou ali muito detalhado, muito aprofundado. Eu acredito ali que o Rousseau, ele trouxe também ali eu trouxe ali também para poder dialogar com Kant nessa aula de hoje, né, para que a gente possa formar e mostrar ali algumas diferenças entre os autores e como eles são parte ali de uma concepção muito importante no desenrolar da filosofia, né? Então, pensando na educação contemporânea, é que a gente vê que, de acordo aí com o contexto que eu vou abordar para vocês e com vocês,
essa proposta de superação ali do antigo regime, né? Então, quando a gente está falando do iluminismo de Rousseau, de Kant, né? Rousseau influencia a Revolução Francesa, mas ainda nós, esses autores, né? Claro, muito mais nós. Então, esses autores estão aí no regime aristocrático, né? Então, com a Revolução Francesa, nós temos mudanças de paradigmas em relação ao que estava vigente naquele momento e continua sempre, né? Uma ruptura. Mas as influências dos momentos históricos, elas perduram. Então, muitas transformações, né? Então, após a Revolução Francesa e a crítica ao iluminismo presente aí nas obras de Nietzsche e de Marx, né? E aí já avançando mesmo o tempo, lá no século XIX, XX, né? Que as relações de organicidade aí se tem em três classes, porque aí a gente tem, né, um contexto da Revolução Industrial, em que eu vou falar aí em geral daqui a pouco. Então, todas essas transformações, né, elas resultam em inquietações aí, em constantes propostas de renovação, né, de abertura para um futuro que seria ali melhor. Então, é um pluralismo interno das nações, né, mesmo os grupos sociais aí dos países, podemos dizer assim, né, e os grupos sociais de interesses e, obviamente, aí de projetos, né. Como eu disse, né, para vocês, nós temos ali o contexto também da Revolução Industrial no século XVIII, né, na Inglaterra. Então, esse sistema aí de fábrica aqui influencia diretamente aí na educação. Então, essa noção de produção em larga escala de produtos, né, que também vai ter ali sua influência, né, são passos ali, a passagem ali como mudanças que envolvem, né, os espectros social e econômico, né, e as explosões demográficas, ou seja, né, se tem ali um aumento da população mundial e a distribuição de propriedade. Então, todas essas lógicas aí, elas vão sofrendo alterações em todo esse contexto, né? É uma coisa importante que a gente compreenda ali as teorias atuais, né? Há um surgimento de uma nova classe, que é o proletariado, né, com a industrialização, as grandes fábricas, né, e a formação ali de grandes centros urbanos, os trabalhadores se constituem ali como uma classe social. E há também ali a reestruturação do mundo político, como eu disse anteriormente, né, a superação de um modelo, a instauração progressiva ali de outro modelo que se constituiu e oferece aí os paradigmas para que a gente, né, porque que a gente acaba vivendo atualmente, né, que a gente é a nossa visão aí de hoje. Então, continuando, né, há também envolvido ali nesse contexto grandes migrações, né, que seria aí a luta por direitos, né, e eles estão atrelados, né, aí as duas correntes, tanto do liberalismo como do socialismo, né, mas a gente tem ali forte ênfase na conquista ali de direitos individuais, né, que vão sendo conquistados ali ao longo do tempo, né, o direito primeiro ali a uma esfera que envolve ali os direitos à propriedade, né, a liberdade, a justiça, e daí eles depois passam a ser reivindicados ali por os direitos trabalhistas que estão relacionados ali, né, às férias, ao 13º, a carga horária máxima de trabalho, e o surgimento de mecanismos de controle de massas, né. Então, nós temos aí nesse contexto, além das duas grandes guerras, né, que influenciam aí ainda as questões da migração, das migrações, e reconfiguram aí as dos países e a própria noção de Estado, né, noção aí e outros elementos do campo aí da política que tem influência ali por esses contextos, mas para a gente conversar um pouco mais sobre isso, porque não tem como deslocar aí o contexto histórico da análise filosófica, por mais que possa, sem que possa optar ali por fazer mais uma abordagem histórica, né, ou mais uma abordagem filosófica do tema, né, já mais próximo, já nesse caso, né, nessa situação aí, já mais próximo aí do nosso contexto histórico, né, assim eu posso referenciar. Outra situação aqui também importante para a gente, que desde as décadas de 1980 aí,
a educação, ela assume ali uma centralidade na vida social, né? Porque quando eu converso com você aqui sobre aquelas conquistas de direitos individuais, né? Eles ali mais recentemente, principalmente ali depois da Segunda Guerra Mundial, né? Os acontecimentos que o nazismo, né? O fascismo, há ali uma concepção de que alguns direitos sociais são necessários, né? E que estão relacionados ali ao desenvolvimento de uma vida digna, né? E a educação, como um desses direitos, né? Então ela assume ali uma centralidade, e a pedagogia como um núcleo mediador da vida social, deveria também, né? Claro, também assume ali uma importância, claro que apesar da desvalorização, mas com relação ali a uma certa responsabilidade com esse direito, que é hoje, em dia considerado como fundamental, e a nossa Constituição como direito público subjetivo, né? E ele não pode ser alienável a cada cidadão brasileiro. Então, nós podemos falar um pouquinho sobre educação e ideologia, o papel social da pedagogia. Então, como que esse papel se articula em relação a algumas noções ideológicas, né? E essa discussão, ela toma ainda muita centralidade no nosso tempo, e a gente tem também alguns expoentes aí de campos que a gente vai falar com mais especificamente aí na nossa última videoaula, né? Mas eu trouxe aí como exemplo grande, que tem aí essa abordagem das funções dos intelectuais como responsáveis também ali por uma mudança social. E como eu disse ali anteriormente, os eventos do totalitarismo, né, no século XX, que influenciam ali muito as concepções de educação, que é o papel da escola principalmente, né? Bem visível. Bom, aí nesse contexto, tem ali o surgimento de novos sujeitos educacionais, né? A criança. Então, a descoberta da infância, ela é uma obra aí do Felipe Arrieta, né, que trabalha muito essa questão de como é a criança, ela assume ali uma centralidade. E há uma mudança, inclusive, na perspectiva da infância, né? No desenrolar do tempo. As mulheres, as pessoas aí com necessidades educacionais especiais, as etnias, a diversidade cultural, né? Até a diversidade sexual, né? São abordados aí dentro desses conceitos. Então, o socialismo, ele busca, né, esclarecer aí as mudanças sociais que a sociedade sofre, aí devido à grande aceleração industrial, né, e urbanização. Ela vem mostrar para as pessoas aí como que o sistema capitalista castiga o indivíduo para obter lucros, né? A fonte de pesquisa para aplicar as afirmações que a gente faz esses estudos aí são os estudos de Karl Marx, né? E um dos países da sociologia que contribui para o desenvolvimento, enfim, né? Então ele é contra a forma como a classe burguesa implica as regras, né? Só pensam neles, esquecem, né? Aliado ali ao conservadorismo, positivismo, emerge ali como autodesignação positiva aí nos escritos de Auguste Comte, ou Comte, como vocês preferirem, então oferecido aí como uma filosofia para acabar aí com todas as filosofias, né? Então o positivismo ele torna-se um termo de acusação polêmica quando não insultoso, né, na ciência social contemporânea. Então, ele assumiu ali uma multiplicidade de significados, de modo que existem ali quase tantas definições do positivismo quanto as críticas de que ele é alvo, né? Em seu mais amplo sentido filosófico, o positivismo ele refere-se ali à teoria do conhecimento proposto por Francis Bacon, John Locke, Isaac Newton, né? Então, a qual afirma ali a primazia de observação, né? E a busca de explicações causal ali por meio de generalização indutiva, né? Então, o conhecimento humano ele pode ser dividido ali em três estágios, né? Estado teológico, que caracterizado ali com aquele que é baseado na religião, o estado metafísico, né, que busca ali o fenômeno, o estado positivo, científico, né, que é fundamentado aí das ciências naturais. Então, o positivismo ele busca a harmonia e a ordem social a partir da razão, entendendo ali que a filosofia social ela deve estudar aí o homem nas suas relações sociais, né,
e que o conhecimento ele é estático, né, e dinâmico, né, que seria ali a ordem e progresso. E, portanto, ali em função de manter a harmonia social e de promover ali o desenvolvimento capitalista, né, sendo ali a indústria, como eu coloquei, né, a máxima expansão da ciência e também da tecnologia, né? Bom, gente, já chegando nos nossos pontos finais, então são ouvidas ali, né, todo dia, né, nas universidades, né, queixa dos estudantes do curso de pedagogia, dos cursos de pedagogia, quanto ao seu lugar social diante aí dos demais estudantes de graduação, né? Então eles alegam ali que estes os menosprezam, chamando-os até de pedabobos, né, tendo em vista que quando concluírem a licenciatura, serão trabalhadores em subempregos, né, em subsalários, né. Formou-se aí uma pseudoconcepção de pedagogia como uma área imprecisa, desconexa, né, sem objeto de estudo, né. E, ora, tal concepção, claro, equivocada, alimentada ali por aqueles que não atribuem à pedagogia o status de direito, né, o de ser ciência da educação, então ela tornou-se o senso comum. Salviani, 2006, contrariamente, ele trata-se, né, da ciência que produz teoria para a educação, né, uma teoria aí da prática, a teoria da prática educativa. Porém, cabe alertar, né, que se toda pedagogia é teoria da educação, nem toda teoria da educação é pedagogia. Na verdade, o conceito de pedagogia se reporta, né, a uma teoria que se estrutura a partir, né, e em função da prática educativa. Não se constitui ali como pedagogia aquelas teorias que analisam a educação pelo aspecto de sua relação com a sociedade, né, não tendo como objetivo formular diretrizes que orientem aí a atividade educativa. Então, faz-se necessário reconstituir essa concepção, né? Então, Salviani passa do senso comum à consciência filosófica, né? Que significa passar de uma concepção fragmentária, incoerente, desarticulada, implícita, degradada, mecânica, passiva, né? Simplista, a uma concepção que ela é unitária, coerente, articulada, né? Explícita, extremamente original, intencional, ativa e cultivada, né? Obviamente aí esse é um trabalho aí de pedagogos organizados em grupos, né, coletivamente articulados, posto aí que implica rever, né, a teoria em ação de ciência, né. Então, a compreensão da pedagogia atual implica, né, a recuperação aí de um passado que a constituiu. Ao recuperá-lo, está se buscando ali o reencontrar, né, os aspectos que possibilitam ali a compreensão da pedagogia como a ciência da educação. Quando eu falo ciência no singular, é porque eu creio ser ela única, né, embora em integração contínua ali com outras ciências. Então, nesse sentido aí, a pluralização, ao meu ver, né, desfoca e a desqualifica, ainda que alguns autores sejam incisivos, né, ao proporem ali essa pluralização. Eu penso que pluralizar pode reforçar ali uma incompreensão da pedagogia como ciência da educação, na medida em que isso ali contribui para, semanticamente, né, no início, generalizar, né, e na prática, mais tarde, incitar novamente aí a pensar que ela é genérica, sem especificidade de estudos, né, por isso ali uma área do conhecimento menor, como tal, não tratada como ciência, mas é uma ciência, como diversos autores afirmam, né, como uma linguagem que lhe é peculiar, utilizada ali modos próprios e adequados, e a fins específicos do que produz, então, um corpo de conhecimentos, uma série de experimentações e de técnicas, né, sem o que lhe seria ali impossível qualquer construção de modelos educativos. Quando reitero ser a pedagogia a ciência da educação, não estou a defender, claro, a cientificidade unitária. Então, um pouco ali uma ciência que seja pautada por verdades e ortodoxas, né? Eu defendo ali uma ciência ideologicamente elaborada, capaz ali de, como é que eu posso dizer, compreender, né, sujeitos e ações ali como um rigor marcado pela cientificidade, né? E com certeza, mas considerando ali a linguagem, a subjetividade, a historicidade também
implicadas aí diante desses fenômenos, né? Então, gente, na próxima aula a gente vamos aí chegar ao nosso final sobre essas situações, mas eu gostaria de mostrar para vocês aí também a questão da nossa atividade, né, dessa semana. Eu acho importante eu deixar um feedback para vocês aí da nossa atividade colaborativa, né, nossa segunda atividade colaborativa, que vai estar disponível para vocês a partir do dia 3/6. Então, aqui a atividade ela é feita individual, postada no AVA, né, a tutoria ela pode aproveitar esse momento aí, para que os alunos abordem, leiam esses textos aí, debatam com os colegas, claro, criando aí um intercâmbio cultural aí de ideias, né. Eu coloquei ali aqui um textozinho orientador da filosofia da matriz bacon-cartesiana, né, e aí, Descartes, né, e, enfim, um texto orientativo aí para vocês poderem se organizar. E a gente vai expor nossos conhecimentos, né, dentro aí dessa segunda atividade aí dentro do nosso curso. O que é que a gente vai fazer? Nós vamos ler aí a unidade 3 do livro de filosofia da educação e da autora Sandra Aparecida Riscal. Então, está ali na página 124 até a 133, que está disponível lá, né, no material de referência e também na plataforma de vocês, né, aqui próximo a esse documento. Então, nós vamos apresentar um texto, né, falando aí sobre 2 autores iluministas e as suas contribuições para a filosofia da educação. Né? Então, muito importante que eu deixo para vocês aqui são trechos, né, de textos de livros ou da internet, sem a devida citação do autor, né, ele vai ser desconsiderando aí a atividade de vocês, então não façam isso. Todos os trabalhos serão passados aí pelo sistema de plágio, né? Enfim, então é preciso citar a fonte aí toda vez que a gente referir a uma ideia sobre isso daqui. Então é esse o nosso trabalho, né? Ler a unidade 3 do livro de Filosofia da Educação, nas páginas 124 e 33, e apresentar aí um texto, né, falando aí sobre 2 autores iluministas e as suas contribuições para a filosofia da educação. Conforme já expliquei para vocês, é um trabalho de nível acadêmico. Quantas laudas? É um trabalho de nível acadêmico. Escreva, né? O mais importante é isso. A gente tem aqui os critérios também logo abaixo, que estão disponíveis para vocês poderem visualizar posteriormente ali ao fim de nossa disciplina. Pessoal, vou deixar vocês aí com um pedacinho a mais de conhecimento, né? Sempre bom. E eu desejo para vocês aí bons estudos, boa semana e até o nosso último encontro. Grande abraço para todos. Espero que todos ali se façam presentes na plataforma quando sentirem alguma dificuldade. Vamos para a nossa aula número 4 de Filosofia da Educação, a aula intitulada Antropologia Filosófica e Educação. Os objetivos dessa aula estão ligados à nossa concepção de antropologia filosófica. Então, no primeiro momento, nós vamos entender o que é antropologia filosófica, o que é antropologia propriamente dita, né? E relacionar a antropologia filosófica com a educação. A ideia básica é que, por trás de toda teoria pedagógica, toda teoria da educação, existe uma concepção antropológica, isso é, existe uma ideia, um conceito de humanidade, de homem e de mulher. Não é? E depois, nessa mesma aula, nós vamos apresentar um exemplo de como uma teoria pedagógica específica parte de uma concepção antropológica definida. Então, nós vamos ver o caso de um texto do Comênius. Não é? Então, com esse caso, com esse exemplo, vai ficar claro como ele partiu de uma concepção de humanidade, uma concepção de ser humano, para poder criar um tipo de teoria pedagógica. Não é? Então, a primeira ideia que a gente precisa compreender é que as concepções antropológicas, elas estão nos fundamentos das teorias pedagógicas, né? Algo que a gente já afirmou, mas vamos explorar um pouco essa ideia.
primeiro lugar, a gente precisa entender o que é antropologia. Né? Esse termo antropo diz respeito ao humano, não é? A ser humano. A antropologia seria o estudo das teorias, né, que, de alguma forma, definem a origem, o desenvolvimento, a finalidade e a própria cultura humana. Então, a antropologia, ela parte de uma concepção de humanidade e estuda as diversas culturas humanas. Uma teoria que é presente e que é uma ideia muito rica e muito clara para a antropologia é de que existe uma multiplicidade cultural. Então, não existe só uma definição de humanidade a partir apenas de uma cultura. Né? Então, a humanidade deve ser vista na sua multiplicidade. Mas a humanidade como um todo tem um desenvolvimento. Esse desenvolvimento foi histórico, é biológico. Então, existe a antropologia em vários aspectos. Né? A própria antropologia faz uma espécie de documentação do histórico do desenvolvimento humano. Né? Então, isso está relacionado também com a biologia e está relacionado diretamente com o histórico das culturas. Então, a antropologia, como um todo, determina o que é o ser humano. Muito bem. A filosofia, ela também tem o seu aspecto antropológico, porque toda teoria ética, toda teoria política, por exemplo, que surge da própria filosofia, e até a teoria do conhecimento parte de um tipo de concepção de humanidade, de um tipo de concepção de ser humano. Não é? Então, nós sabemos que existe necessariamente uma visão da filosofia, nas suas diferentes correntes e da própria antropologia, do que é o ser humano. Ora, se existe uma concepção do que é o ser humano, é a partir dessa concepção que as teorias da pedagogia, que as teorias da educação serão forjadas, serão elaboradas, porque eu preciso dessa concepção para poder fazer essa transmissão de conhecimento e para poder dar às novas gerações uma ideia do que é a humanidade, como a humanidade deve se comportar, deve se estabelecer enquanto sociedade, quais seriam as finalidades de um grupamento humano. Né? Então, tudo isso está ligado à ideia de antropologia filosófica. E aí, dependendo de cada concepção de humanidade, nós temos uma concepção de educação. Então, nós vamos ver, a partir do texto do Lucchesi, que é um texto que está na nossa bibliografia, que a educação pode ser vista como redentora, reprodutora e transformadora. Né? Então, você vê aí no slide que a educação como redenção, como produção e como transformação. Para cada uma dessas visões da educação, existe uma visão de sociedade e de humanidade. Por exemplo, no exemplo que a gente vai examinar aqui hoje, a ideia de redenção é a ideia que vai entrar como pressuposto da teoria pedagógica do Comênios. Né? Um exemplo, só para a gente entender que por trás de uma teoria pedagógica existe uma concepção filosófica. Né? Então, por trás de cada uma dessas visões da educação, a redentora, a reprodutivista e a transformadora, isso é, que necessita uma transformação, existe uma concepção de humanidade e de sociedade. É claro que a concepção de humanidade determina a concepção de sociedade. Né? Então, por trás de toda teoria pedagógica, por trás de toda teoria da educação, existe um ideal de sociedade. E um ideal de humanidade também. É isso que vai relacionar a antropologia filosófica com a educação. Né? O exemplo do Comênios a gente vai encontrar na Didática Magna. A Didática Magna é uma obra do Comênios, né, do século XVII, que vai explicar, do ponto de vista dele, a partir da concepção de humanidade que ele desenvolve, né, isso tem que ficar claro, né, como o fundamento antropológico define a teoria educacional, define a perspectiva da educação. Não é? Então, vamos ler um trecho do Comênios para a gente entender como que funciona a concepção antropológica dele. Não é? Então, eu passo a leitura do texto, que está no slide, para a gente ter, pelo próprio texto do Comênios, a sua concepção antropológica. Não é? Então, ele parte de uma pergunta. Qual seria a pergunta? O que significa educar a juventude?
para Comênios, né? A gente coloca essa pergunta para ele, para o texto. Então, aqui já é o texto do Comênios, eu cito: educar é providenciar para que os espíritos dos jovens sejam preservados das corruptelas do mundo e para que as sementes de honestidade, para que as suas mentes sejam imbuídas de um verdadeiro conhecimento de Deus, de si mesmas e da multiplicidade das coisas, para que se habituem a ver a luz de Deus e a amar e a venerar, acima de tudo, o Pai das luzes. Então, claramente, essa é uma visão antropológica baseada numa visão teológica. Então, toda a teoria e toda a didática magna do Comênios vai seguir uma orientação teológica, religiosa. Então, isso prova como a antropologia filosófica determina um ideal de educação e, portanto, uma teoria pedagógica, né? Então, a conclusão dessa análise que a gente faz parte nesse sentido. Toda a teoria pedagógica está fundamentada em uma concepção de humanidade, né? Uma concepção de humanidade que, por sua vez, determina uma concepção de cultura e, por sua vez, determina uma ideia de finalidade para o ser humano, né? E essa ideia de finalidade está ligada diretamente com a concepção e um ideal de sociedade. Porque os seres humanos possuem aquilo que é chamado de instinto gregário, né, essa necessidade de viver em grupo, né, numa sociedade, e, portanto, o ideal de humanidade é um ideal social, né? Então, todas essas concepções estão relacionadas, né? Então, nós tivemos aí o caso de educação como redenção, né? A redenção parte da ideia de que o ser humano é um ser que passou por um processo de corrupção, de desligamento da divindade, né? Essa é a concepção religiosa. Então, a partir desse ponto de vista, a redenção seria, a educação teria esse papel de salvar a humanidade de uma espécie de perigo de corrupção, né? Que a própria sociedade, o próprio mundo em que o homem vive, aparece como um perigo, né, para esse ser humano, né? Então, complementa-se. Além disso, podemos compreender que a perspectiva de Comênios é baseada numa concepção religiosa da própria educação. Daí a ideia de educação religiosa. Então, a educação, nesse contexto, né, nessa concepção do Comênios, está ligada a uma antropologia teológica, né? Percebe-se aqui uma diferença. Antropologia filosófica e antropologia teológica. Por quê? Porque a educação deve sanar ou curar uma corrupção natural. E aí entra a concepção religiosa. Então fica como um exemplo, né, apenas para a gente entender como essa concepção antropológica influencia na educação. Então essa é a concepção de redenção, mas existe também, né, uma outra concepção que é a de reprodução da educação como reprodução da sociedade. Então como que é essa ideia de reprodução, né? A ideia de que a educação faz parte da sociedade e a reproduz. Ora, se é uma ideia de reprodução da sociedade, essa concepção antropológica, filosófica, de humanidade e de sociedade, já é diferente daquela primeira do Comênios, que é um ideal de redenção. Por quê? Porque se ela visa a educação reproduzir a sociedade, ela está, de alguma forma, afirmando que aquela sociedade é justa e é legítima. Ela não precisa nem transformar, nem redimir. Então, esse é um tipo de concepção de educação que muitas vezes é criticado por ser reprodutivista, né? Então, dentro de uma ideia de sociedade, reproduz-se o modelo vigente. Ora, se esse modelo é injusto, estaremos reproduzindo uma injustiça. Então, esse é o questionamento que se faz com relação a essa ideia de reprodução. E hoje a gente vê que essa questão, trazendo um pouco mais para um problema mais contemporâneo, essa concepção é bastante polêmica mesmo, porque nós temos, por exemplo, uma tendência muito grande a pensar a educação de maneira mais tecnológica, a formação do indivíduo para o mundo da tecnologia, né? De alguma forma, nós estamos fazendo uma reprodução de um modelo que é determinado pelo próprio mercado, pela própria concepção tecnológica de humanidade, né? E algumas outras visões de mundo, né, antropológicas, podem questionar que o ser humano não precisa necessariamente estar tão ligado à tecnologia, né? Então, essas questões entram na ordem do dia hoje para tentar pensar filosoficamente a própria educação. Até que ponto
uma visão reprodutivista da educação é legítima. Não é? Até que ponto reproduzir a sociedade que está aí, o status quo, né, a ordem vigente das coisas, política, tecnológica, científica, né, e principalmente ética, até que ponto essa reprodução ela é de fato justa. Né? Então, esse é um outro modelo, uma outra forma de se pensar a educação, que é do ponto de vista reprodutivista. Então, essa perspectiva reprodutivista vai perpetuar um modelo social, vai aceitar o status quo, vai aceitar a estrutura social. Isso pode ser problemático se, de alguma forma, estiver a serviço de instâncias que querem se perpetuar no poder. Esse é o perigo que alguns autores colocam com relação a essa outra concepção de educação como reprodução. Não é? E além dessas duas anteriores, redenção e reprodução, nós temos a educação como transformação. Essa já é distinta e, de alguma forma, oposta à segunda que acabamos de ver, porque ela pensa na educação como uma mediação para um projeto social futuro, isso é, para uma ideia de transformação dessa sociedade numa sociedade mais justa, ou numa sociedade com critérios distintos, com posições éticas diferentes. Então, existe toda uma distinção entre uma concepção de reprodução e uma de transformação. A de transformação nem redime nem reproduz. Ela pensa num projeto de sociedade para uma espécie de mudança a partir da educação. Então, algumas teorias pedagógicas partem desse princípio. Algumas teorias da educação partem da ideia de que é preciso mudar o modelo social e, portanto, é preciso mudar a humanidade. Ora, a mudança da humanidade pode ser efetivada a partir de projetos educacionais, pois os projetos educacionais atingem as novas gerações, né? E as novas gerações seriam formadas por um outro modelo, né, de uma outra concepção de humanidade. Isso já foi colocado a efeito na história da humanidade através de alguns históricos políticos, né, que nós testemunhamos no século XX. A ideia de uma revolução cultural, a ideia de uma mudança, né, na concepção de sociedade e de ser humano mesmo, na própria constituição social e política. Muito bem. Então, essa última concepção antropológica parte do princípio de que a sociedade precisa ser mudada. Né? Assim como a redentora, lá no começo, pensava que o ser humano deve ser mudado, deve ser redimido, essa transformadora pensa em mudança social a partir da mudança do indivíduo e, portanto, a partir de uma educação distinta, que questione a estrutura social. Né? Então, fica evidente que essas tendências estão baseadas numa antropologia filosófica, né? Que é a possibilidade de uma mudança. Né? Então, cada uma dessas concepções de educação, nós temos uma concepção antropológica distinta, de humanidade e de sociedade, e, portanto, de natureza humana, e de natureza humana relacionada à educação. Não é? Então, essa foi a aula sobre filosofia da educação, mais especificamente relacionando antropologia filosófica e educação. Até a próxima aula.